Olá, dando continuidade, né, ao curso de Estatística para Engenharia, em particular na etapa de variável aleatória, nós vamos falar sobre algumas variáveis aleatórias que são muito importantes, não só na engenharia, mas na modelagem geral. Então, a primeira delas é o que nós chamamos de função, né, ou variável gaussiana, que na verdade quer dizer que a variável segue uma função de densidade de probabilidade dita ser gaussiana. E uma função, né, ou melhor, uma variável que seja dita ter distribuição gaussiana ou ainda normal, né, esse é outro nome para a distribuição gaussiana, é a distribuição normal. Se a densidade de probabilidade ela pode ser escrita da forma explicada aqui na função, na equação 35, onde p de x, né, da variável, ela é 1 sobre raiz de 2π vezes sigma, desculpa, tem um sigma aqui embaixo, vezes a exponencial de menos essa razão, né, x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Em variável aleatória, a gente normalmente diz, né, que uma notação usual é dizer que x é distribuído, né, esse sinal circunflexo quer dizer é distribuído segundo uma normal, esse n é de normal, com os parâmetros μ, está aqui na função, μ e sigma ao quadrado. Porque se a gente conhece μ e sigma ao quadrado, eu consigo escrever todo o resto. Né? Tudo é constante, ou então a própria variável x, que é justamente o que vai me dar com o comportamento de função. E mais ainda, esses parâmetros, eles são chamados de média, né? O μ é a média, e o sigma ao quadrado é a variância. Tá? Bom, é possível e é de interesse para a gente trabalhar com variáveis que sejam distribuídas normalmente, né, ou de forma gaussiana, quando média é 0 e a variância é 1. E aí aquela minha expressão 35, né, do slide anterior, ele se reduz sobremaneira, já que o sigma ao quadrado fica 1 e o x e o μ fica 0, ela fica dessa maneira aqui, ó. P de z, né, agora é uma variável z para não confundir, é igual a 1 sobre raiz de 2π, que multiplica a exponencial de menos z ao quadrado sobre 2. E uma coisa que é bastante utilizada, em particular na área de telecomunicações, é a chamada função erro. Essa função erro, na verdade, ela é a CDF da distribuição gaussiana normalizada. E a função gaussiana normalizada é essa daqui, tá? Essa função erro, então, é a probabilidade da variável assumir um certo valorzinho x. E aí, como a gente já viu, a propriedade, né, dessa CDF em função da nossa PDF, ela é a integral, né, de menos infinito até aquele ponto x. Então seria justamente essa expressão aqui. A gente calcula a área sob essa curva, né, determinada nessa função. E aí, como falou de função, de curva, a gente apresenta aqui como é que a gaussiana se comporta. Então a PDF gaussiana ela tem esse comportamento, né, parece uma função sino, é a função de Gauss. Aquela função normalizada, né, essa daqui é a função normalizada, o desvio, a variância é 1 e a média é 0, né, então ela está centrada no ponto 0, né, como a gente pode ver aqui, em torno do 0 aqui. Ela tem esse comportamento desse, vamos dizer, um sino, né, que ele sobe, né, aqui sobe, depois tem um ponto máximo, depois desce aqui. E um comportamento interessante é que a gente sabe que 68% dos dados está dentro de do intervalo menos 1 mais 1, uma vez que a gente está trabalhando com a variável aqui, vou até escrever, z normal 0, 1, né? Ok? Então 68% dos dados está entre menos 1 e 1 e 95% dos dados está entre menos 2 e 2, que é um intervalo bastante pequeno. A gente deve lembrar que esses valores eles podem ser muito maiores, né? Aqui está até entre menos 3 e 3, mas eles podem assumir teoricamente valores entre menos infinito a infinito. Mas, né, os valores quão maiores eles forem, menos prováveis eles vão sendo. E aí também não dá para a gente ficar só esperando, depende de uma quantidade muito grande de dados para poder observar isso aí. Tá? Mas esse é o comportamento da curva, né, da distribuição gaussiana.
que é bastante interessante a gente entender como é que ela se comporta. Além da distribuição gaussiana, a gente começa a falar agora também das variáveis aleatórias bidimensionais, né? E isso bidimensional porque vai depender de duas, né, variáveis, ou duas coordenadas, ou dois pontos. E isso nos leva a uma definição, né, que seria as funções de distribuição conjunta. Como nós tínhamos probabilidade conjunta, que é a ocorrência, desculpa, a ocorrência de dois eventos ao mesmo tempo, nós temos também uma função que caracteriza a ocorrência conjunta ao mesmo tempo, né, ou seja, ao mesmo tempo, de duas variáveis. Nesse caso, uma distribuição de probabilidade, né, nesse caso F aqui seria a distribuição acumulada de probabilidade, seria a CDF conjunta, é a probabilidade da interseção desse evento, onde um evento é a variável relacionada à variável x, ou seja, é o evento da variável x assumir valores menores ou iguais a esse x minúsculo, e ainda o da variável y. O outro evento é o da variável y, que é da variável y assumir valores menores ou iguais ao y minúsculo. Então, se a gente tivesse que fazer um desenho, seria mais ou menos, né, para um plano, né, falando aqui nesse desenho, para esse plano cartesiano, né, x e y, se a gente delimitar aqui um plano que é a interseção da variável y assumindo valores menores do que y, né, seria tudo isso aqui. Tá? Mas aí também tem a interseção com o x ser menor do que aquele xzinho, e aí por isso que fica somente, né, essa área achoada aqui que eu já tinha colocado até esse D, né? Ou seja, esse D é justamente a região onde nós teríamos essa interseção dos dois eventos de interesse. E aí, por a gente ter falado de CDF conjunta, e a gente já viu que quando define CDF, posso definir a PDF como sendo a derivada da função, né, da CDF, aqui nas conjuntas funciona da mesma forma, só que a derivada ela é derivada parcial, ou seja, eu vou derivar duas vezes, uma em relação a x e a outra em relação a y, aquela função que tem dois parâmetros, né, x e y. E aí, quando eu fizer isso, eu vou chegar à minha densidade conjunta. Tá? Densidade conjunta, então, é a função de distribuição, densidade de probabilidade conjunta. Então, dependem de duas variáveis, nesse caso agora, x e y, tá? E modela aumenta o número de capacidade da gente modelar alguns eventos. Essas distribuições conjuntas, a exemplo da CDF tradicional e as CDF e PDF, elas possuem algumas propriedades também. Quando a gente tem x ou y no menos infinito, essa função conjunta é zero. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a interseção entre um evento que é nulo com outros que pode ser bastante grande, mas a interseção é nula, não tem nada entre eles. Já quando eu coloco mais infinito e mais infinito, ou seja, eu mapeei toda a possibilidade do espaço, aí sim eu tenho a densidade, a probabilidade máxima, né, para esse caso aqui da CDF, que é 1. E eu tenho as chamadas distribuições marginais, que ocorrem quando, para a distribuição conjunta, eu forneço o y para todas as possibilidades. Então, nessa distribuição conjunta, isso se reflete somente as variações de x, ou a incerteza de x, ainda sendo de interesse só as probabilidades de x. Quando eu faço o x igual a infinito, e permaneço ainda observando alguma variação de y, na verdade eu estou interessado só na variação de y. Então, se eu tiver f de x, y, as distribuições fx e fy são as chamadas distribuições marginais. Se eu tiver interesse, né, de calcular a minha densidade, a distribuição conjunta, né, a CDF conjunta, eu posso fazer isso a partir da PDF conjunta. Se antes uma era integral da outra, agora também. Só que agora eu tenho duas integrais, já que eu tenho uma distribuição que depende de duas variáveis. E eu posso também definir a densidade marginal, P de x, como sendo a integral da densidade conjunta integrada no y. Ou seja, para achar x eu integro no y, e para achar o y eu integro no x. Porque quando eu integro, eu acabo a incerteza a partir daquela variável.
Então, se eu acabo a incerteza de y, só me sobra a incerteza de x, e se eu integro em x, só me sobra a incerteza de y. Uma classe interessante de variável aleatória são as variáveis independentes. Nós já falamos sobre eventos independentes. Eventos independentes é quando a ocorrência de um não implica na outra. E aí aqui também, né? Se as variáveis são independentes, a probabilidade de ocorrência de uma coisa conjunta depende de maneira independente delas. Então isso significa dizer que eu posso escrever a expressão 40 aí, que é a função, a CDF conjunta, é igual ao produto das CDFs marginais. E isso é fácil de ver. Se elas são independentes, elas não dependem da interseção, elas dependem do que acontece em x e o que acontece em y. E cada um desses termos aqui é f de x, para esse caso, que multiplica f de y, nesse outro aqui. Bom, se isso vale para CDF, isso vale também para PDF, ou seja, para duas variáveis, né, conjuntas, nós vamos ter que a densidade conjunta é o produto das densidades marginais. E para mostrar isso é muito fácil. Uma vez que a densidade ela é a derivada segunda, né, as derivadas parciais em relação a x e y, e a função conjunta ela pode ser escrita como o produto das marginais, aí a derivada em relação a x só atua em x, né, na função de x, e a de y só atua na função de y. E aí, essa é a densidade marginal de x, e essa derivada é a densidade marginal de y. Para a gente terminar essa aula de hoje, tem uma coisa que é interessante, falar sobre representação de variáveis, né, em particular de variável aleatória. Como as variáveis elas não possuem um valor determinado, né, elas têm uma gama de valores que tem maior ou menor probabilidade, a gente precisa trabalhar com alguma representação. Nós já falamos de duas delas. Uma foi a PDF, né, que é aquela função que mostra como as probabilidades estão organizadas em densidade, e a distribuição cumulativa, como é que as probabilidades elas vão se distribuindo de forma aumentando, né, acumulando os valores. A terceira maneira, que é o que nós vamos falar agora, é o chamado histograma, né, que é uma maneira, uma representação gráfica de você observar uma variável. Então, o histograma, essa é uma representação da distribuição. Ele é uma maneira de você tentar ver a PDF quando você não sabe a função. Então, aqui a gente tem, por exemplo, vários valores, né? Essa variável aleatória, né, nesse gráfico aqui, ele ocorre, por exemplo, em valores um pouco maiores do que menos 3 e um pouco menores do que mais 3. Tá? Aí nessa faixa aqui. Como é que a gente fez? Bom, a gente dividiu o espaço aqui e saiu contando. Ou seja, ele está me dizendo, esse gráfico me diz o seguinte, que para esse intervalo de valores aqui, ele ocorre com esse número de vezes aqui que seria observado no gráfico y, né? Porque não dá para dizer qual é o número. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, nesse intervalo aqui, que está entre menos 1 e alguma coisa, né? Partes de menos 1 e entre menos 1 e 0, ele tem mais do que 70 ocorrências. Tá? E isso é um histograma, isso me permite ter uma noção, ainda que vaga, ainda que não precisa, como a variável está se distribuindo no seu intervalo de ocorrência, certo? Esse histograma também, então, serve para a gente comparar com algumas funções determinadas que eu conheço, ok? Por exemplo, a gente falou da gaussiana, a gente pode, observando como é que o histograma se comporta, e fazendo o gráfico da função, ver se está próximo ou não de uma, por exemplo, gaussiana. A gaussiana está aqui em uma curva em vermelha, né? Para isso a gente precisou calcular a média e a variância desses dados aí, né? Dessas coisas que a gente desenhou, dessas barrinhas. Mas aí a gente vê que ele está bem distante, né? Por exemplo, essa parte aqui ela supera bastante mal aqui, então fica meio estranho dizer que ela é gaussiana, tá? Quem sabe, se a gente obtivesse outro conjunto de dados, talvez desse, mas no momento não dá para a gente precisar muito bem, não. E como é que funciona, né, a construção de um histograma? Bom, primeiro a gente precisa determinar quais são os dois, né, assim, o conjunto do menor valor possível da minha
do meu conjunto de dados e o maior valor, que é para delimitar ali onde eles estão ocorrendo. Então, uma vez que eu saiba isso, eu separo esse intervalo em m pedacinhos, em m subintervalos que são chamados de bins, tá? Então, uma vez que eu separo, vamos supor que eu pegue, eles ocorrem naquele nosso outro exemplo, né, entre menos 3 e 3, eu separo em 20 pedaços. Então, eu vou pegar menos 3 e 3 e quebrar em 20 pedaços de tamanho igual. E aí, para cada pedaço desse, né, delta x, eu faço uma contagem. Quantos dados, quantas amostras eu tenho naquele intervalo? Então, se eu tiver 12, aí eu anoto esse número C de delta x é 12. E aí eu faço aquele gráfico de barra, né? Para cada um deles, eu vou voltar aqui no meu slide. Uma vez que eu defini, eu digo, olha, eu sei o intervalo, tá? Ele está delimitado aqui, ok? Eu vou até fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui, facilitar. Esse intervalo aqui, eu contei quantos números tinha, a gente conseguiu delimitar aqui, vamos dizer que seja 5, talvez seja por aí. E aí eu faço esse gráfico de barra. Já para esse outro intervalozinho aqui, que está adjacente, eu faço de novo a contagem. E aí, já veio mais. E aí eu vou fazendo esses gráficos de barra. Então eu faço isso para cada um dos pedacinhos. Nesse caso, foram divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Em 25 pedaços. Então a gente tem uma capacidade de representação de 25 intervalos. Eu posso dividir mais, posso dividir menos, posso dividir apenas em 5 pedaços, em 10 pedaços, depende de como eu queira representar. E isso muda um pouquinho a distribuição, mas o importante é que a gente tem esse gráfico final aqui, esse gráfico de barra dessas quantidades, que é o número de observações para cada um daqueles bins, né, daqueles intervalos que eu dividi o meu conjunto de dados disponível.